Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Descomplexo. Aqui, nosso objetivo é trazer conteúdo de qualidade para você, de forma leve e descomplicada, para que você entenda melhor o mundo à sua volta e saia daqui bem informado. A pauta de hoje é inovação. Quer saber quais as tendências de inovação para o mundo corporativo? Como o setor está se preparando para essa revolução chamada inteligência artificial? Então você veio ao lugar certo. Para conversar aqui comigo hoje, um convidado muito especial, que também é meu amigo pessoal, Carlos Solito, diretor de inovação, pesquisa e desenvolvimento do Grupo Fictor. Solito, seja muito bem-vindo ao Descomplexo. Obrigado, Stefano, pelo convite. É uma satisfação estar aqui com vocês e descomplicar um pouco essa palavra que todo mundo acha que é tão diferente como inovação, trazendo um jeito simples. Obrigado mesmo. Queria fazer um agradecimento público aqui, o Solito, que foi o responsável pelo nome, gentilmente me sugeriu, me deu a ideia de Descomplexo. Exato. E eu aceitei. Muito obrigado pela sugestão e pelo trabalho. Imagina, obrigado eu. Foi um nome que a gente teve ali numa conversa bem descomplicada. Exato. E acabou chegando nisso de uma forma muito rápida, muito fácil, e vocês alcançaram um jeito muito bacana de contar. Dá para ver em toda a comunicação, ficou muito bonito. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Solito, para a gente começar, explica para o pessoal de casa a sua trajetória. Você que tem uma história muito ligada ao futebol. Sim. No início da vida, e depois você fez a transição até o mundo corporativo, então a sua história ela é feita de várias facetas, tudo que eu tenho certeza que complementou e contribuiu para que você tenha se tornado um profissional que voou tão longe. Bacana, eu vim da Zona Norte de São Paulo, sou de uma família de classe média, meu pai e minha mãe são grandes inspirações na minha vida, eu tive muita sorte de tê-los como os pais, principalmente. Minha mãe trabalhou no universo da moda, então era uma mulher muito exigente visualmente, isso me ajudou futuramente a trabalhar com propaganda. E meu pai, eu posso dizer que para uma criança da década de 90 que eu fui, ter o pai que eu tive foi muito especial, porque além de goleiro do Corinthians na década de 82, jogar com grandes ídolos, Sócrates, Casagrande, depois ele virou treinador de goleiro do Corinthians. Isso ele me trouxe uma infância muito ligada ao esporte. Eu também joguei no Corinthians quando eu era menor, então eu tive uma sensação que o esporte foi me moldando desde pequeno para levar para o mundo empresarial. Então meu pai me levava nos treinos, nos jogos, eu vi muito Corinthians ser campeão quase dentro do campo, porque naquela época treinador de goleiros não ficava dentro do campo, mas depois a gente conseguiu evoluir isso, tanto jogando pelo Corinthians, nas categorias ali de base, começando no salão e depois evoluindo, e depois mais para frente, por ser goleiro, porque eu tinha a mesma profissão que meu pai na época, goleiro é uma coisa que é uma função que te molda muito. Você te exige muito, você não pode errar, você tem que ser muito criterioso, você treina demais para chegar, porque se você tiver um erro, no momento seguinte você vai ter que superar aquele erro mentalmente. Porque se você continuar caindo naquele espiral de dificuldade, você vai tomar mais 1, 2, 3 gols. Então meu pai, ele teve uma função muito importante, além de um grande pai que ele era, um grande professor. Ele me ensinou a superar as dificuldades desde quando eu tinha 5 anos até chegar nas fases mais velhas. Eu joguei mais ou menos até os 15, 16, depois eu parei. E aí praticamente o esporte me moldou para o mercado de trabalho. Então, quando você pensa em jogar bola, é o treinamento, é a resiliência, é o coletivo, principalmente, que hoje a gente traz para o mercado corporativo, Não dá para pensar só em você tem que pensar no todo, no resultado por completo. E aí, quando eu trago um olhar do futebol para o meu profissional, eu sempre fui um cara que o esporte moldou... O futebol molda você de um jeito descolado, Não é um esporte rígido, você tem que ter aquela malícia do brasileiro no futebol, e quando você traz para o mundo dos negócios, é uma experiência de grupo muito positiva. Então você consegue se relacionar melhor com as pessoas, e eu acabei fazendo publicidade e propaganda, que era a famosa comunicação social há muitos anos atrás. Então eu sempre fui um cara muito social e isso me ajudou bastante. Eu entrei no mercado de trabalho, já tive chance de trabalhar com grandes clientes, isso me facilitou a entrada em outras grandes agências. Então eu participei lá atrás, eu trabalhava com a fusão do Itaú Unibanco. Naquela época era uma fusão gigantesca para o mercado, eram 2 bancos grandes se fundindo. Então, para mim, para um estagiário na época com 18, 19 anos, foi uma escola de como se trabalhar em alto nível logo no começo da sua carreira. Então, participar, ser uma das equipes criativas que comunicava isso para o mundo, essa fusão, como é que posicionava o banco, os 2 bancos, foi muito essencial. Depois eu trabalhei com McDonald's, Volkswagen, Boticário, tudo na área de criação. Sempre comunicativo, e também eu fui para a área de redação. Nós, como bons leitores, a gente sabe que ler é muito importante. Então, para ser um redator, eu lia bastante, isso foi muito evoluindo no meu poder de narrativa. Trabalhei em muitas agências, fui evoluindo,
E aí eu cheguei numa proposta que eu fui prestar uma consultoria para o Grupo Victor, depois de quase 18, 19 anos. O mercado financeiro me olhou e falou, tem gente interessante na publicidade que eu posso trazer para o meu lado do mercado. E foi aí que eu comecei a fazer uma proposta de consultoria. Depois, já na Victor, prestei 3 meses de consultoria para ele, a convite do Felipe Rubini, que é um dos caras mais visionários que eu já trabalhei nesse mercado. É um cara que tem um olhar muito na frente, tem um olhar muito de grupo, sabe trabalhar muito bem com diversidade de pessoas, ele tem uma noção de escolher melhores pessoas para trabalhar. Depois eu trabalhei em uma das incubadas da Victor, que era a Legacy naquela época. Eu fui CEO de uma dessas incubadas, passei 1 ano e meio nessa cadeira, depois eu fui promovido a diretora de inovação do grupo. E o Grupo Victor hoje é uma holding de participação em investimentos que trabalha com gestão empresarial especializada. Então, a gente tem um foco bastante segmentado. E a inovação chegou na minha vida como um grande convite, né? Então, não existia esse setor dentro do grupo. Então, me colocaram ali para mirar esse grande momento da companhia junto com todos os executivos dali que estão. Legal. Solito, eu queria só fazer um comentário antes da gente entrar no assunto. Eu achei muito bacana isso que você falou, que a sua experiência no esporte te moldou para o mundo corporativo. E é assim mesmo, né? Porque por mais que os anos passem, é algo que não sai de você. Sim. Então, como você falou, trabalho em equipe, a disciplina, os valores, né? A gente vinha conversando, em determinados casos a gente sabe que um compromisso ele começa uma semana antes. Exato. Né? Preparação, planejamento. Sem dúvida. Então, isso no Brasil deveria ser muito mais incentivado, não só na questão do profissional, mas do amador também, né? Como uma estrutura que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, que você só vai jogar futebol se tiver as notas. Sim. Então, são exemplos de culturas, né? Muito. Que deveriam ser mais incentivadas aqui no Brasil. A gente tem um olhar, trazendo para uma realidade, as Olimpíadas. O país, ele mostra a sua força como país dentro dos Jogos Olímpicos. Então, quando você fala que os Estados Unidos é uma potência, a China é uma potência, todos esses grandes países, você vê pelo esporte como ele reflete na própria sociedade. Então, além de me moldar, me trouxe um senso coletivo muito grande o esporte. E o amadorismo, ele precisa ser olhado de uma forma com mais essência de negócio. Porque se você faz uma base boa, você vai ter uma sociedade melhor, né? Porque você está formando seres humanos ali. Você não está formando só executivos, pessoas que vão para o mercado de trabalho. Como que o esporte molda uma sociedade em torno disso? Então, vale muito a pena essa analogia das Olimpíadas com como o país é para o mundo, vale muito a pena ser olhado também. Legal. Ô Solito, e conta pra gente, nessa sua trajetória, né, desde que você entrou nesse mundo corporativo, muito voltado à inovação, marketing, quais foram os principais projetos e como eles te impactaram? Quais desafios você enfrentou nesses grandes projetos ultimamente? Quando a gente está falando de inovação, a inovação ela tem uma percepção muito que todo o seu projeto você precisa reinventar a roda. Todo mundo fala, inovação é uma coisa extremamente tecnológica. Necessariamente não. Na verdade, você precisa fazer aquela roda girar mais rápido. Na maioria das vezes. Porque quando você quer reinventar a roda, em muitos casos você tem que ter muito recurso, muito capital, muito tempo, muita equipe para chegar num grande projeto. E algumas companhias têm uma parte desse capital, do lucro, enfim, de todo o faturamento, para colocar ali. Em outros casos, você precisa fazer a roda girar mais rápido durante o dia a dia, porque é essa a função. E como a área de inovação não existia dentro do grupo até eu sentar na cadeira, tivemos ali um entendimento entre todos os envolvidos, o que significa inovação para você, para a cadeira, quais são os KPIs envolvidos. Então, inovação para mim tem diretamente ligado com atração. Como eu deixo um produto mais atrativo, como eu deixo um serviço, uma operação, como eu melhoro o EBITDA da companhia de uma forma diferente que está hoje em dia. Né? Sempre embasado em números, em dados. Então, a inovação traz essa clareza de eu preciso fazer algo ser mais eficiente. Sempre focando com lucro, gerando melhor rendimento. Muitas vezes a gente muda um produto, mas às vezes a minha inovação ela entra no serviço. Da porta para dentro, porque a companhia ela precisa se sentir valorizada, as pessoas que trabalham ali precisam se sentir valorizadas. Inovação está aí também. Mas da porta para fora, que o público consuma, que a minha marca seja melhor vista e por aí por diante. Então a gente tem projetos hoje em dia, Stefano, que vão desde descarbonização da Amazônia, que é um projeto incrível, extremamente importante para o futuro do Brasil, que traz olhares para fora, para o nosso produto. A gente tem produtos que falam no setor de saúde alimentar, que 2050, como que as 9 bilhões de pessoas vão se alimentar de uma forma mais saudável, que traga mais relação. Então, não só o grupo, mas o mundo, ele traz novas oportunidades, que inovação entra muito cirúrgico. Então, a minha função é justamente fazer a roda girar mais rápido e a gente tem conseguido. Posso dizer que os números são bem favoráveis por todo esse movimento que a gente tem feito para os próximos meses e visando os próximos 10, 50 anos do Brasil e do mundo. Quando a gente fala de inovação em grandes empresas,
basta você ter uma grande ideia e começar a implantar, ou tem que ter uma cultura precedente a isso, né? De todas as equipes, para que você consiga desenvolver. Por que eu estou te perguntando isso? Eu vi uma fala recente do Rubens Ometo, que é o fundador da Cosan, Sim. e ele diz o seguinte: numa empresa do tamanho da minha, não dá para você dar um cavalo de pau. Exato. E instaurar uma iniciativa do dia para noite. Você tem que começar a virar, moldar, para que a empresa vá no rumo correto. Existe essa preocupação com uma cultura interna? Como que isso é visto no mercado? Existe. Você pensa que... Eu dou o exemplo do transatlântico. Para você manobrar um navio gigantesco, você não pode manobrar e você acha que ele vai girar. O mesmo esforço que você vai ter para pilotar uma analogia dessa, você vai ter que fazer no dia a dia. Então, como a cadeira que eu sento é inovação, pesquisa e desenvolvimento, geralmente a gente começa com pesquisa e desenvolvimento, que é um investimento em P&D, para você ter noção se isso vai ter uma melhor aceitação interna, se a cultura está pronta para isso. Às vezes você tem uma ideia que ela está muito à frente do momento que você está. A cultura da sociedade não está apta a estar de acordo com isso, mas depois de 10 anos aquilo vai fazer muito sentido. Então, você tem que ter um investimento em P&D para ver, começar pequeno, pilotando numa forma mais consciente e mais controlada para depois você ir expandindo. Então, empresas muito grandes, é necessário ter uma inovação, mas muito bem embasada. Porque senão o número não fecha, você vai ter uma torneira aberta de capital que você não vai conseguir trazer muitos números. E uma frase que eu uso até para o meu time, que é assim: pesquisa e desenvolvimento é baseado em eficiência e paciência. Se você não tiver os dois, a conta não fecha. Porque se você tem que mostrar eficiência, os números estão indo para cá, então está fazendo sentido. Os números estão vindo para cá, então não está fazendo tão sentido. O que a gente vai arrumar rápido para chegar naquele objetivo? E paciência, porque às vezes tem coisas que saem do nosso controle. Por exemplo, o tempo da biologia. Quando você está falando de saúde alimentar, você tem uma biologia envolvida que, eu quero que aquilo aconteça mais rápido. Não, tem uma natureza ali. Então, você precisa ter um estômago para fazer aquilo acontecer, mas sempre trazendo um follow-up de dados, está dando certo, está dando errado, porque isso te deixa mais seguro da posição que você está tomando. Então, eu concordo totalmente que para manobrar um transatlântico gigante, a manobra ela tem que ser cautelosa, porque não é possível. A biologia e a natureza não te deixa girar tão fácil assim. Então, eu concordo plenamente. Solito, você falou que às vezes a sociedade ela não está preparada para receber uma determinada transformação. Será que existe uma resistência em geral, quando a gente fala de inovação? Por que eu estou te falando isso? Quando surgiu agora a inteligência artificial, eu vi um movimento, por exemplo, de países querendo proibir. Sim. Né? Esse mesmo movimento contra a gente vê em relação a carros elétricos. Inclusive, até comentei com você, eu vi um artigo publicado numa revista americana de 1908. Em 1908, esse leitor publicou um artigo dizendo o seguinte: vocês estão doidos de querer incentivar os fazendeiros a utilizar esse negócio chamado veículo, em detrimento do cavalo, que é o melhor amigo do homem. As estradas não estão prontas para isso. Esse equipamento aí demanda manutenção. Nós vamos ficar dependentes da Standard Oil, que vai mandar na gente, né? E você está abandonando o cavalo, que sempre nos acompanhou. Então, olha como esse pensamento, por mais que seja mais de um século atrás, a gente ainda percebe esse padrão pela negativa, né? Quando vem uma iniciativa, por exemplo, do carro elétrico. Existe isso? É cultural? Sim. A gente está falando regionalmente de um país como o nosso. Existem várias culturas espalhadas pelo Brasil. Então, uma coisa que funciona no Sudeste, pode ser uma iniciativa que não funcione no Norte, no Nordeste. Então, para chegar com uma mudança muito geográfica do tamanho do Brasil, é muito complexo, muito complexo. Então, a mudança, sim, gera uma dúvida, porque se está dando certo para mim em todos esses anos que eu vivi aqui, essa mudança ela pode me trazer mais negativas do que positivas compreensões. Então, o público fica respaldado, falando, opa, não quero isso para mim. O carro elétrico, com certeza, a gente sabe vários prós e vários contras hoje em dia, e a gente só vai saber ao decorrer de carros sendo melhores testados, desenvolvimento, aprimoramento dessa nova ferramenta que tem. Mas toda evolução que melhora no futuro e traz mais um entorno sustentável, o que eu falo sustentabilidade é tornar o mundo mais otimizado, mais prático, mais eficiente. Isso faz muito sentido. Então, os carros elétricos daqui uns bons anos a gente vai ter mais ou menos... Para mim, eles estão um grande P&D ainda. Eles estão na parte de eficiência e paciência. Porque daqui uns 50 anos, 40 anos, foi a mesma coisa do carro. Quando você viu a primeira versão, a V1 do carro que foi para a rua, você vê hoje e fala assim, deu certo. Naquela época quebrava muito mais, a gente tinha um desempenho muito complexo, porque lembra que depois do cavalo virou a charrete, né? Que era um meio carro, meio cavalo. Então eles foram se adaptando, se moldando e a gente chegou no que tem hoje em dia e agora indo para os elétricos. Então, para mim, a mudança é sempre tida com um pé atrás, mas faz parte do desafio. Então, quem gosta desse tipo de desafio, inovação é uma boa área para se estar.
Inclusive, falando dessa questão do surgimento dos veículos, tem uma frase do Henry Ford que eu gosto muito. Ele diz o seguinte: se na época eu fosse perguntar para as pessoas o que elas gostariam de ter, elas me diriam cavalos mais velozes. Né? Então, ainda bem que ele não ouviu a opinião pública naquele caso e se aventurou, porque foi uma revolução. Né? E nesse sentido, levando para o caso das empresas agora, pensando em empresas que resistiram a mudanças, não se revolucionaram e acabaram perdendo o mercado, e muitas vezes chegando à falência. Eu queria trazer um caso prático aqui para a gente discutir, que é o caso da Blockbuster. Então, até então, uma empresa muito famosa, uma gigante dos Estados Unidos, e chegou um determinado momento que os clientes começaram a ficar insatisfeitos de ter que ficar rebobinando o VHS toda vez que assiste, de pagar multas por atraso na entrega dos VHS. Então, e veio uma empresa nova chamada Netflix, que naquela época, nos anos 2000, começa a entregar os DVDs pelo correio para as pessoas assistirem. Né? E ela começa a revolucionar o mercado, e a Blockbuster, ao invés de entrar nesse movimento, ela escolhe se manter no seu caminho. Inclusive, eu ouvi uma fala de um dos cofundadores da Netflix que ele diz o seguinte: em determinado momento, por volta dos anos 2000, nós tivemos um momento muito difícil financeiramente e fomos até a Blockbuster. Pedimos uma reunião para tentar vender a empresa ou fazer uma parceria conjunta, e mal foram ouvidos. Então, imagine hoje quem era na época o CEO da Blockbuster que negou essa possível parceria, que ele não deve pensar. Então, eu acho que é um exemplo de como se fechar também para a inovação pode ser muito prejudicial. Sim, com certeza. E uma das minhas diretrizes que eu levo no meu trabalho é que você nunca pode apresentar uma inovação para uma pessoa achando que você realmente está apresentando um novo momento da humanidade. A cadeira de inovação, ela precisa de muito da humildade da sua apresentação. Então, quando eu trago uma ideia para algum dos sócios, eu trago alguma movimentação que eu acho que é um bom momento para se fazer, porque o momento certo, lugar certo e pessoas certas. Precisa ter uma combinação de várias camadas para a sua ideia funcionar naquela situação. Então, trazer um pouco de humildade na hora que você está contando, na hora que você está apresentando, é válido, porque aquela pessoa já pode ter visto aquilo em algum momento da carreira dela, e se você chega muito animado e fala, olha que eu descobri tal, eu falo assim, pô, mas isso eu vi há 4 anos atrás. Então, a inovação, ela precisa te trazer bastante humildade para você estar bem embasado, mas na hora que apresentar, você sente a movimentação do momento. A pessoa, se ela começa a se espantar, fala, opa, tô galgando algum lugar que para a companhia não foi visto, ou para aquele determinado executivo não fez sentido naquele momento. Então, é meio ambíguo, porque todo mundo fala que inovação, realmente você tem que confiar. O Ford, ele teve muito mais que dados naquela época, ele teve o feeling, né? Porque ele não tinha um P&D, um banco de dados, etc. E inovação precisa você ter o feeling do talento do momento. Você fala, tá acontecendo, o mundo tá indo para cá, faz sentido? Mas quando você traz para um viés corporativo, você precisa estar muito melhor embasado, porque além de ter muitos recursos envolvidos, tem áreas envolvidas, tem visão de longo prazo. Para mim, faz muito sentido trazer essa apresentação de novos momentos. E quando a Netflix veio para a Blockbuster era imensa. Era um momento que Hollywood estava bombando, Blockbuster estava totalmente alinhado ao momento que o cinema estava evoluindo, só filmaço saindo nas telas. Então, eu falei assim, opa, não faz sentido. Netflix, você tinha que envolver logística. Imagina a complexidade daquilo naquela época, no início dos anos 2000. A Blockbuster, para quê? As pessoas estão vindo até mim, para que eu vou envolver logística? Imagina, eu mando um produto, não chega, vai queimar meu filme. Então, a Netflix tinha que trazer a coragem da inovação, porque é necessário. Então, ela fez o trabalho. E quando você senta na mesa, eu não sei como é que foi essa negociação. Alguém não foi humilde aí. A Netflix na hora de vender... Ou a Blockbuster na hora de aceitar, porque é necessário você ter a humildade de ouvir, porque talvez sempre vai estar alguém olhando para um retrovisor que você não está vendo. Então, é legal saber o que as pessoas estão fazendo, ter essa mente aberta. Mas naquela época, imagina, você é o top of mind, que distribui os filmes da Hollywood na casa das pessoas, sem ser o cinema. Então, é difícil também, né? Naquela época tinha menos informação, menos contato, então a Netflix era um forasteiro. Mas você só aprende depois que você quebra, no caso. E eu vi que ofereceram $50 milhões naquela época pela Netflix. Ou seja, nesse mundo, é a mesma coisa que nada, né? Exatamente. Peanuts, como eles falam. Então, adaptado. Eu vejo que faltou alguém sentou numa mesa e não soube a narrativa que devia ser contada. Só dá pra saber hoje em dia como a Netflix é o monstro e onde a Blockbuster parou. E aí eu vejo que tem algumas conversas acontecendo de a Netflix
hoje é uma referência, usando um pouco da Blockbuster, em relação à experiência. Quando você ia na Blockbuster, não era só as fitas, você tinha toda a logística que passava entre as baias. Então, tinha uma coisa de estar ali. Hoje em dia, a Netflix quer tirar a pessoa um pouco da frente da tela e trazer experiências para os filmes, para fazer... Você vê ela muito em feiras, que você faz, grandes feiras, ela tá ali fazendo interação com o consumidor. Falta isso. Você precisa tirar da tela e vir para frente, para quebrar essa camada ali, para ter uma melhor... troca de sensorial mesmo com as pessoas. Vale a pena. Solito, na sua função, eu imagino que você tem que ter um olhar holístico, né, para tudo que está acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo, para ver o que as grandes empresas estão fazendo. Mas a minha pergunta é o seguinte: quando dizer não para uma iniciativa inovadora? Primeiro, você tem que saber os seus KPIs desde o D0. Você precisa entender qual é o foco da companhia, para onde a companhia vai, o que a companhia está mirando. Hoje em dia, o grupo ele tem as 3 principais pilares: alimentos, infraestrutura e energia, que considero um pilar só, e serviços financeiros. Toda hora que eu estou mirando o meu planejamento, a equipe, a inovação, esses 3 pilares são a minha prioridade. Geralmente, a gente é muito sondado por empresas de fora, querendo investimento, querendo que a gente entre em sociedade. Afinal, a gente trabalha com participações e investimento dentro da companhia. Então, existe um olhar para fora para ver o que está acontecendo no mercado. Antigamente, eu tinha um olhar mais aberto, trazer mais oportunidade para a mesa. Hoje em dia, sei os meus KPIs, o direcionamento é esse, a companhia está indo para cá. Por quê? Como eu te falei, existe muito investimento na mesa. Eu posso estar gastando tempo errado em uma coisa que não vai valer a pena. Você consegue... day by day, entender o que tá valendo a pena para aquele momento ou não tá. Talvez a pessoa me apresentou no momento errado que eu não tava pensando naquilo. Se fosse 1 ano na frente e a pessoa estivesse ali, eu já estaria com outro olhar. Quando eu sei que uma ideia é boa, eu tento adaptá-la para os nichos que a gente trabalha. Porque às vezes não dá para adaptar. Então, você vai falar muito mais não do que sim. Depois você acaba se acostumando. Mas uma coisa que é muito, muito, muito importante em inovação, saber ouvir. Você tem que saber ouvir muito. Óbvio que tem coisas que você vai tirar do seu radar, mas um parafuso que você não tá olhando para ele agora, mais para frente ele precisa estar no seu subconsciente para você apertar ali e a máquina girar mais rápido e a roda girar mais rápido. Então, você aprende muito mais a ouvir do que confrontar, porque chega uma hora que você acha que tem muita coisa para falar, mas inovação é muito sobre segurança também. Vale a pena, você aprende no dia a dia. Cara, existe da porta para dentro o dilema da eficiência para vocês, que é o seguinte: inovar sem travar todos os departamentos, né? Uhum. Então, como lidar com esse equilíbrio? Sempre tá buscando alguma coisa nova, mas sem travar. Por exemplo, hoje em dia o mundo tem uma preocupação com compliance. Sim. Né? Como que essas áreas podem não conflitar e a empresa se manter sempre buscando coisas novas? Sim, eu vim da área de criação de publicidade, né? Então, a criação ela tem um viés mais solto, mais liberto para fazer todas as movimentações, para a gente ter... Exatamente, sair um pouco da zona de conforto, tanto nossa, provocar positivamente a audiência para que ela pense, né? Eu sempre gostei de trabalhar com esse tipo de criação. Algo mais que faça o outro lado pensar e não seja só uma via de mão única. Então, quando você está trocando com a audiência, é mais interessante até para você ter um feedback mais conciso. Quando a gente está falando de inovação hoje em dia, que eu trabalho numa grande empresa, num grupo, tem milhares de áreas, camadas, compliance, ESG, sim, a preocupação é muito latente de tá se preocupando com esse momento, tá alinhado com essa estrutura, mas do meu lado eu também tenho que entender que a minha cadeira precisa trazer um pouco de saída da zona de conforto. Então a inovação faz muito sentido, ela trazer as novidades, ela confrontar sempre embasada, falar, estamos indo para cá, vale a pena por isso, isso e isso. Então tem projetos nossos, iniciativas que elas saem bastante da zona de conforto e você precisa ser um executivo que consegue lidar bem com isso. Porque as negativas elas vão vir, mas tem momentos que os números não mentem. Então você tem que estar bem alinhado, tanto com o compliance, dele entender, falou, eu preciso ir até aqui para fazer isso acontecer de uma maneira positiva, vai acontecer isso, estamos aptos, vamos fazer. Mas tem momentos também que pela companhia não vale a pena. Então você precisa, nunca é um braço de ferro, porque vocês estão no mesmo lado. Então é sempre a favor do mesmo prol. Para nós é muito, muito gratificante, assim, os executivos do grupo hoje são muito competentes, são de extremo calibre para trazer os pontos deles e a gente conseguir discutir da melhor maneira possível. Mas sentar na minha cadeira é sempre desafiador, tá? As pessoas às vezes fazem reunião e falam assim, ixi, o time de inovação tá chegando aí, então provavelmente vai ter alguma coisa que... alguma coisa do contexto vai ser colocado fora do comum, mas sempre embasado. Como eu te falei, hoje em dia a gente não consegue dar um passo se não tiver embasamento. Teste laboratorial, P&D, desenvolvimento, principalmente uma pesquisa muito, muito imersiva. A área anda muito bem,
mas também, né, eu preciso cumprir o que o meu nome diz, né? Eu preciso trazer inovação para a mesa. Cara, eu vejo, trazendo a conversa agora para um outro lado, eu vejo muitas empresas também instaurando novos projetos, novas iniciativas para estar na moda. Né? Então, assim, vou trazer um caso prático para a gente discutir. Eu vi que a Hermès, por exemplo, uma grife de luxo, famosa pelos artigos de couro, recentemente lançou uma linha com, entre aspas, couro de cogumelo, fibra de cogumelo. Então, assim, é uma linha, entre aspas, sustentável, mas que não combina muito com a ideia, com a identidade da grife. O que é isso? Isso é para ganhar mercado ou isso é para realmente tentar mudar a visão de uma empresa e ir para um lado mais sustentável? Como fazer essa separação do joio e do trigo, né? Sim. A Hermès, hoje, falando de mercado, foi uma das empresas que teve um dos maiores faturamentos do ano passado sobre quando a gente fala moda de luxo. Né? Eles têm uma bolsa extremamente famosa e a bolsa fez eles ganharem alcance de mercado, valorizou ainda mais o produto. Eu entendo muito desse mercado, além da minha mãe ter trabalhado com moda, minha esposa trabalha nesse mercado também. Então, eu tenho acesso porque ela traz uma parte beleza que eu gosto bastante, que é o design, que é toda a parte estética, mas eu adiciono a ela a parte numérica. Eu falo, ó, deu certo porque os números subiram assim, então a empresa precisa de mais investimento. Quando a gente está falando de uma bolsa que envolve cogumelo, tem algumas camadas aí que a empresa está pensando. Primeiro, trazer um market share diferente, né? Que traz um apelo mais sustentável, traz um apelo que tem um embasamento nessas diretrizes mundanas atuais. E do outro lado, você sabe que talvez tenha menos investimento. Ninguém pensa nisso. Fala, pô, se eu estou tirando numa parte de um couro de espécie animal, eu tenho um tipo de investimento. Se eu estou indo para cogumelo, talvez eu tenha um investimento muito menor, mas como a minha marca ela é tão grande, vai ser valorizado tanto igual. Então, eu não tenho a mínima ideia qual que é o tipo de investimento, porque eu não posso embasar em relação a isso, porque eu não tenho dado, mas só um parâmetro básico que a gente está fazendo aqui já dá para saber, falar, com certeza, uma criação de cogumelo pode ter uma dificuldade de capital muito menor do que a outra, não sei. Então, tem várias camadas aí que a empresa tem que estar de acordo, e quando você me fez o começo da pergunta, quando uma empresa foca muito em atingir outros públicos e perder a sua essência, fica um pouco complexo e não descomplexo de fazer isso acontecer. Porque tem hoje em dia muitas empresas que fazem isso e querem ganhar mercado, faz parte. Aí é um planejamento interno da companhia. Mas tem outras empresas que elas se posicionam e elas são assim. Porque grandes grupos hoje, quando a gente está falando da moda, tem várias empresas dentro do guarda-chuva. Então, tem empresa que vai cumprir certa demanda e a outra empresa não precisa mudar por isso. A gente vai continuar mantendo as essências. Então, eu acho que tem que ser adaptável, mas você não pode mudar a sua essência. Essência do produto e ganhar market share por apelação não faz muito sentido. Principalmente numa marca que tenha muita história, como no caso da Hermès que você comentou. Mas isso é um planejamento extremamente sensível de tratar e dentro da porta para dentro... É uma bela dor de cabeça para um diretor de marketing, por exemplo. Sim. Porque quando você muda o produto e o marketing não está envolvido nisso, porque chega da companhia para o geral, o marketing só sabe que esse produto vai acontecer essa mudança. Então, como é que você vai trabalhar isso? É uma outra forma de situar que é sensível, principalmente. Eu vi um caso, estava estudando recentemente esse assunto, e vi um caso de uma cervejaria americana, por exemplo, que foi iniciar um programa de marketing que se afastava do seu público-alvo e ao invés de ganhar mercado... O que aconteceu foi um desastre. Ela foi alvo de boicotes, de cancelamentos. Então, o que ela fez foi voltar atrás. E aí fica a dúvida de até onde ir, né? Para buscar mercado e não valorizar apenas o seu público-alvo, né? Se manter fiel a ele. Difícil isso, né? Esse equilíbrio. Difícil porque existe capital envolvido. Para você aumentar o market share, você tem que aumentar a forma de capital que você está investindo, porque você vai ter que mudar a comunicação, são mais esforços. Então, você precisa ter um recurso ali para ser investido, tem que entender se faz sentido aquilo. Aumentar o mix de produto, para grandes companhias fazem sentido, realmente. Mas aumentar o mix de produto para alcançar novos públicos, existe uma tese de análise gigantesca. Mudar só por mudar, a maioria dos casos dá errado. Ah, vamos mudar porque está no momento de fazer isso. Porque está na moda. Exatamente. Então, o estar na moda pode funcionar para algumas marcas. Para outras marcas não funcionam. E você vê a concorrente fazendo e dando certo, não significa que para você vai dar. É importante você saber a sua cultura, o seu produto. O mercado sempre vai ter produtos para atender diversas camadas da sociedade, principalmente. Agora, adaptar, fazer uma mudança do navio todo, porque a sua concorrente está fazendo... É bem sensível e, ao mesmo tempo,
muitas marcas hoje em dia voltam atrás e tem um recurso gasto e aí começa a dar problema na marca. Então, vale a pena a análise, principalmente... Inovação tem muita relevância com isso, né? Fala assim, dá uma olhada a área de inovação que acha, a área de marketing, P&D, a parte financeira principalmente, porque vai sair capital. Para fazer um esforço de comunicação, de entendimento, se você quiser fazer muitos canais, exerce bastante investimento. De equipe, de investimento de mídia para fora. É um momento que a marca precisa entender realmente o que ela quer. Mas hoje em dia, com bom planejamento, você consegue entender isso. Eu acho que, por tudo isso que você falou, para pequenos e médios empresários, por exemplo, fica essa lição de que não é inovar por inovar. Exato. Primeiro tem que ter propósito, tem que fazer sentido e tem que ter o que vocês fazem muito bem lá, que é pesquisa, né? Estudo de mercado, de impacto. Que... Às vezes o pequeno ele não tem o recurso para fazer isso e ele não é um navio. Então eu consigo dar um cavalinho de pau, um drift com um carro mais fácil do que eu consigo fazer com um navio. Entendi. Mas... Você sabe por que você começou aquela empresa quando você é um pequeno e médio empresário. Às vezes você começou por um dom, um feeling, um talento, mas às vezes você começou porque uma oportunidade de mercado apareceu. Se apareceu por causa de uma oportunidade de mercado, você é muito bom de ver oportunidade de mercado. Mas não é toda vez que o cavalo passa selado na tua frente. Então ele vai passar sem sela, você vai pular em cima dele. Então, às vezes aquele cavalo pode ser mais arisco do que você imagina. Então, é mais fácil manobrar pequenas e médias, mas quando você tem o propósito, a cultura mais focado, hoje em dia você consegue saber muito mais fácil sobre esse assunto do que 20 anos atrás, você consegue ser mais ousado e corajoso para fazer isso. Mas, se o seu produto tem aquele nicho, é melhor adaptar um mix de produto, aumentar, saber o público-alvo do que você expandir o público-alvo, depois você não consegue ter um controle. Mas, análise e o pequeno e médio, leia bastante, entenda bastante se você não tiver dinheiro de pesquisa e tome a decisão no modelo pequeno. Vou abrir aqui, vou testar, não deu errado. Eficiência e paciência. Não vai acertar na hora. Sabe que tem uma pessoa chamada Adriana Ribeiro, vulgo minha mãe, sempre diz o seguinte: quando passar o cavalo selado na sua frente, você pula. Exato. Que pode não passar outro. Exato. Dona Adriana sabe muito. Então, acho que é uma frase clássica que as pessoas falam. E quando você é pequeno e médio, esse cavalo, ele passa cada vez menos. Então, você tem que entender a oportunidade de uma forma mais prática. Feeling de empreendedor. Quando você é pequeno e médio, você tem um feeling ali, se está dando certo o seu produto, você entende daquele mercado. Então, faz sentido testar pequeno e depois ampliar, se for o caso. Cara, eu queria trazer um número aqui para a gente discutir, também relacionado à inovação. Eu estava vendo que a Organização Mundial de Propriedade Intelectual tem um índice global que mede a inovação. E o Brasil está em 50º lugar de 133 países, ou seja, isso é abaixo da média. Por que isso acontece? Qual é o gargalo? Sim. A gente tem uma cultura brasileira, porque para você inovar é necessário um pouco de recurso que a gente está falando, né? Seja pouco recurso ou máximo recurso. Quando tá dando muito certo, hoje em dia, a pessoa quer investir mais no que tá dando certo, em vez de abrir o leque. Eu não tô falando de público-alvo, não tô falando de mix de produto, tô falando dela melhorar. Como eu falei, inovação trazendo uma forma mais atrativa para o negócio. Tá melhorando seu serviço, tá melhorando sua operação, tá melhorando seu EBITDA no contexto, tá melhorando os valores do que sai no seu DRE, por exemplo. Então, tem camadas que se olha antes. O Brasil tem muita inovação. O brasileiro já é um povo inovador por natureza, né? A gente tem que se virar dia após dia para ter soluções e agregar valor no nosso dia a dia, para nossa família, para o nosso trabalho. Então, se essa pesquisa fossem feitas com os brasileiros, Exato. Eu acho que a gente estaria ali no top 5, com certeza. Mas eu não sei qual de foi criatividade, o nível. né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, eu não sei onde está essa pesquisa, com quem foi feita, mas a gente ganha muito quando a gente fala de tecnologia, quando a gente vai para nossas empresas de petróleo. Tem empresas que têm os melhores ali engenheiros que trabalham nisso. O Brasil ele é muito, muito, muito inovador em várias camadas. Só que quando é feita essa pesquisa, o que foi levado em consideração na pesquisa? Então, a gente tem que olhar, mas o brasileiro, por si só, ele é criativo por natureza, inovador, dia a dia. Cada vez a gente tem que tratar isso como brasileiro de forma inspiradora, né? A gente sabe disso, mas essa pesquisa eu tenho minhas dúvidas. Ela não reflete o dia a dia o que acontece aqui dentro, não, né? Ainda mais o tamanho desse país. Né, para a gente entender como esse país gira da forma ainda mais com diversas dificuldades, a gente é inovador bastante. Eu acho que essa pesquisa tem que voltar e fazer com outras camadas ali para ver e entender, falar, nossa, aquela galera realmente é diferente. Legal. Eu estava pensando aqui, eu não sei se vocês enfrentam muitos desafios com essa relação com o poder público, né, em relação a auxílio para pesquisa e inovação, se existem parcerias público-privadas. Sim. Porque assim, se a gente pensar, por exemplo, na China,
por que eles estouraram em relação a essa questão de carro elétrico, por exemplo? Uma explosão de subsídios também. Sim. E veja, subsídio não é renúncia fiscal, não é abrir mão, não é dar uma vantagem. Subsídio exige contrapartida. Eu vou te ajudar, eu vou reduzir as tarifas, mas você vai investir determinado valor em inovação, vai me apresentar um resultado. Sim. Isso ocorre aqui ou não? Existem órgãos do Brasil que têm um viés que investem em inovação, mas é como você falou, contrapartidas. É muito complexo hoje o órgão investir por investir para o recurso é uma torneira aberta e vai. Então, o brasileiro hoje ele tem uma premissa administrativa muito sensível para você alinhar. Não é só você ter uma boa ideia. Como é que isso para de pé como um business plan? Então, a dificuldade também não é só ter a boa ideia, é como você apresenta para o órgão para ter esse subsídio com uma contrapartida que para em pé e, ao mesmo tempo, o negócio ele seja bem estruturado. Então, é difícil você falar de uma inovação que precisa de um grande investimento de 50 milhões de reais, por exemplo, se você nunca testou. Então, você fala, eu testei pequeno, deu certo aqui. Quando você começa a escalabilidade, no longo prazo, pode fazer sentido. Mas para o órgão investir, quanto tempo você testou? Talvez o MVP não tenha a durabilidade necessária para o teu investimento. Então, as boas ideias existem, tem órgãos que querem investir em inovação, mas para fazer o BP parar de pé, talvez precisam de 5 anos, 10 anos, talvez precisa de uma iniciativa que olhe mais a fundo para aquilo parar de pé. Porque qual é a contrapartida, como você muito bem falou? Na China, eu não tenho ideia como eles fazem esse modelo de negócio de uma forma mais aberta. Mas por exemplo, quando a gente está falando de BID, por exemplo, teve tudo que teve de investimento, já está passando a Tesla em números, alguma coisa aconteceu para fazer esse montante parar de pé e essa torneira de recursos ser aberta. No Brasil, existe a possibilidade, mas como é montado o modelo de negócio, ainda precisa de alguns avanços para quem está liberando o crédito e quem está entrando em dívida conseguir fazer isso ser mais consistente. Solito, eu tenho visto como esse cenário político internacional tem afetado algumas empresas, inclusive as que investem em iniciativas sustentáveis. Por exemplo, né? Para dar um exemplo aqui, a BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo, que há uma década atrás foi a pioneira em incentivar iniciativas sustentáveis. Recentemente eu vi na Bloomberg que vai abandonar os seus índices ali de diversidade interna da empresa, que não vai mais seguir iniciativas de sustentabilidade e diversidade. Esse movimento inverso, né? Ele é por pura pressão política internacional. Eu não vejo como uma tendência no Brasil ainda, mas vocês têm uma preocupação com isso? Esse movimento da BlackRock foi, até como saiu na Bloomberg, foi um movimento mais jurídico e político. Entendi. Eles sofreram essa pressão interna de diversos clientes ali, porque quando você faz um guarda-chuva e tem diversas formas de empresa diferentes de baixo, para você entrar num senso comum, é complexo bastante ali para fazer isso acontecer de uma maneira que faça sentido para todas as camadas. E aí, quando a gente tem uma mudança política muito latente, então a BlackRock se adaptou a esse modelo que o país dela hoje vive. Então, é um entendimento interno, como estratégia deles, que, se eu não me engano, eles falaram que eles querem agora investir numa mentalidade mais financeira. Então, eles voltam para a forma que eles estavam já performando. E sim, a gente tem que olhar, pelo menos falando de Brasil, a gente tem que olhar de uma forma sustentável o complexo inteiro que o nosso país tem, principalmente. E quando a gente está falando de ESG, muitas pessoas têm logo o pensamento primário do ambiental. Mas o ESG é uma tríplice que tem que parar em pé entre ambiental, social e governança. Então, para nós, faz muito sentido acreditar nisso, principalmente pelo país que a gente tem, né? Então, se você não está fazendo um trabalho social bem feito, que consiga movimentar camadas da sociedade com uma diretriz de governança muito bem alinhada. Hoje, os mercados internacionais, quando olham para o Brasil, eles olham muito o pilar de governança. Se a estrutura tá bem feita, se está tudo bem direcionado, se os objetivos estão alinhados, se a cultura tá bem direcionada. Então, não é só o ambiental que, para nós, ainda mais um país tão verde quanto o nosso, precisa parar a tríplice de pé. Então, acreditar nisso é movimentar o futuro. A gente tem uma COP30 vindo aí em Belém, que está no Brasil, que vai trazer os olhos do mundo para esse movimento. Então, a gente precisa, sim, fazer esse trio parar de pé de uma maneira bem feita. Porque se um tá muito para cima e os outros dois para baixo, desequilibra e nada faz sentido. Então, a governança bem feita, com social e um ambiental, combina com o país que a gente vive.
Então, vale a pena pensar isso de uma maneira estratégica. Não é só ir fazendo por fazer, porque também a conta não fecha. Tem várias formas que as pessoas fazem e não é a maneira certa de fazer. E aí começa a dar diversos problemas burocráticos, jurídicos. Então, assim, precisa fazer um bom trabalho. Cada empresa sabe equilibrar isso dessa forma, cada executivo sabe como trabalha, mas tem que acreditar nisso, ainda mais, como eu disse, no Brasil que a gente vive. Eu acho que quando essas iniciativas surgiram, né, e quando as pessoas perceberam que isso seria um diferencial para receber investimentos, muita gente se preocupou também mais em mostrar que tinha esses 3 pilares dentro da empresa do que praticar. Exato. E realmente colocar de pé, né? Existe até o termo em inglês que o pessoal chama de greenwashing, né? Que é você parecer que tem os pilares, mas não exercer. Inclusive, eu queria até trazer um caso prático que aconteceu nos Estados Unidos, ficou muito famoso, como uma das maiores fraudes corporativas do mundo, que foi o caso da Volkswagen, chamado Dieselgate. Então, quando surgiu essa motivação para iniciativas mais sustentáveis, ecologicamente corretas, a Volkswagen, pelo que eu vi, inseriu chips nos carros a diesel para adulterar a emissão de poluentes. Né? Então, isso mostra uma resistência ao invés de se adequar e de uma multinacional gigantesca, né? Sim. Então, e gerou consequências globais isso. Essa métrica hoje, principalmente, de como você consegue tangibilizar o que é um ESG sustentável dentro da sua companhia, como as pessoas conseguem entender a positividade e conseguem colocar em prática, como você muito bem falou. Nós temos aí dificuldade de entender o que é, o que não é, como é feito, como não é feito. E hoje em dia, na era da informação, muitas empresas querem sair na frente. Não sei o caso no detalhe da Volkswagen, mas muitas pessoas querem a mídia na frente da execução. Então, começam a acelerar o processo de uma forma errônea, em vez de vamos fazer uma base estruturada, vamos validar, vamos fazer se faz sentido, depois a gente torna isso público. Porque se a execução não é feita, não vale a pena. Porque, como você bem citou na Volkswagen, trouxe uma mídia muito negativa para o produto e aí gera uma complexidade. Mas é uma empresa muito grande. Então, ela consegue fazer uma gestão de crise rápida, eficiente, para trazer novos modelos e trazer novas soluções. Mas a história de greenwash hoje no mundo pessoas olham o investimento nisso, querem trazer novos olhares, mas a conta não fecha, porque a execução não é muito bem feita. Então, é muito, muito complexo, para mim, no olhar de metrificação, de indicadores. Tem muita gente, tem laudos e etc., mas ainda, como a gente está falando de tecnologia e inovação, é um mercado que precisa ser olhado e precisa ser melhor analisado para trazer melhores embasamentos. Então, a gente está numa curva crescente para subir e entender passo a passo disso. Mas é uma curva que fala-se muito sobre longo prazo, né? É uma curva que você sabe que você vai fazer hoje e você vai ter melhoramentos daqui a anos. Para fazer sentido, é um investimento que sai, mas para as companhias precisa fazer sentido isso. Para trazer números, embasamentos e maiores benefícios para o negócio, para o entorno, para dentro da companhia, para fora. Então, esse mercado aí precisa de muitas análises, muitas formas de olhar para ele ainda. Solito, e falando especificamente de inteligência artificial, no seu ramo de atuação, como que isso tem te impactado recentemente? Muito, praticamente, né? Não tem onde a gente não consiga ter pelo menos uma vez por semana, de um jeito básico de se falar, uma relação no meu mercado, principalmente, de uma relação com inteligência artificial, seja um chat GPT da vida ou outros derivados, que a gente não olha para ele pensando no futuro. Para nós, quando eu falo do meu trabalho e vislumbrando inovação, é uma ferramenta que ela tem que se adaptar à sua demanda, à rapidez, à agilidade. Como você consegue trazer isso de uma maneira positiva para o seu negócio? Não é só sair usando, porque tem gente que usa de diversas maneiras. Então, é adaptar um prompt, fazer um agente AI, que para mim é o novo modelo. Davos falou muito sobre isso, né? Quando a convenção aconteceu lá. O agente AI vai trazer diversos benefícios em todas as camadas, quando muito bem feito. Então, a gente já está olhando para treinar, para fazer, para desenvolver e conseguir trazer mais desempenho para a companhia. Porque tem diversas formas negativas, como você falou até de como você coloca uma legislação, uma burocracia, não é só sair fazendo. Hoje em dia, o mundo acelera muito rápido. Então, para acompanhar, ao mesmo tempo, assim, a inovação está saindo, será que tem de legislação, será que não vai fazer? Então, é um Fórmula 1 em movimento. É muito, muito, muito... muito complexo entender camada por camada. É uma coisa que você tem que ir fazendo e acontecendo. Para mim, é uma coisa que chegou, é uma ferramenta que chegou, uma plataforma que veio para ficar, tem que ser adaptada, tem que ser entendida melhor e, principalmente, o agente AI vai vir com força total para os business acontecerem de uma maneira eficiente, mas é aquilo que eu falei, se não for bem treinado, se não for bem feito,
é mais uma plataforma que você usa como todas as outras que você tem. Para nós, vale a pena olhar com atenção e os benefícios são imensos também. E os desafios, sejam eles negativos ou positivos, também são bem latentes. Cara, eu acho que a inteligência artificial veio para transformar muitas profissões, né? E quem não se adaptar Sim. vai ficar para trás, como já dizia Charles Darwin. Mas algo curioso é o seguinte, por mais que a inteligência artificial ela esteja transformando o mundo, ela enfrenta também, e pouca gente sabe, desafios ambientais. Uhum. Porque para ela funciona com uma capacidade de dados gigantesca. Uhum. Isso exige consumo de muita água, Sim, energia. tem emissão de CO2, né? Inclusive, estava vendo uma notícia recente de que com o aumento da IA, pode ser que o consumo de energia só de data centers chegue a 2% do consumo global. Sim. Seria mais do que o Canadá consome de energia. Sim. Então, é o desafio avançar com a ferramenta, mas reduzir os impactos ambientais também, né? Tem uma informação de tudo que a gente consumiu na nossa vida inteira como humanidade e a gente vai consumir em poucos anos daqui para frente, parelhado e já vai passar. A inteligência artificial, por isso que eu falei, a legislação dela não vai só do prompt para dentro da tela, a legislação dela é muito maior que isso e tem relação com energia limpa, tem relação com... Tem players do mercado que falam que energia nuclear é uma energia que está de acordo com esse tipo de demanda que a inteligência artificial vai trazer. Como a gente tem uma parte de infraestrutura e energia, é um tema que a gente aborda em relação não ligado, sim, porque os nossos projetos eles têm uma magnitude muito estratégica que não vem só a esse caso, mas a gente sim tem projetos que têm energia que não saem só de uma fonte fotovoltaica, por exemplo. Tem energia verde que tem outras fórmulas de trazer para o mercado que você não dependa só de uma fotovoltaica, de uma nuclear, de uma energia que provém da parte da hidráulica, por exemplo. Então, a nossa função, que chega até a minha área, mas não foi a minha área que está olhando para isso nesse momento, é como a gente consegue trazer não só a mineração não só a forma de chat GPT, inteligência artificial, mas a gente tem criptomoedas acontecendo que geram uma quantidade de energia gigante para você minerar. Como é que os mineradores estão fazendo para fazer um equilíbrio interessante aí? É o mundo que a gente está indo numa velocidade que a tecnologia e a inovação tem que andar junto, como a gente falou no começo. Tem que ter um pouco de carta branca aí e falar, deixar a área criar também, porque ela tem que acompanhar. Se você colocar muita trava, a gente não vai deixar alguém passar na nossa frente. Então, as análises é xadrez puro. Xadrez puro. Você mexe aqui, você tem que pensar 30 casas na frente do próximo movimento. E isso sem falar que o Brasil é uma fonte inesgotável de energia renovável, né? É um celeiro do mundo em relação a isso e acho que a gente teria que olhar mais para isso, né? Para criar essas fontes alternativas. A gente fala que o nosso país é incrível, né? E o adjetivo funciona muito aqui porque a gente tem que saber trabalhar de uma forma sustentável. Não é só sair usando energia por usar, né? O contexto ele precisa estar alinhado e fazer sentido de uma forma de negócio. Porque sair usando por usando, a gente está fazendo errado já. Lá vai a gente gastar energia de uma forma diferente. Então, falando como grupo, como análise, mais uma vez, é necessário ter embasamento, ter informações, ter longo prazo, principalmente. Esse tipo de projeto de energia não é um projeto que você monta, dura 2 anos e acabou o projeto. É um projeto de 30, 40, 50 anos, quando você faz uma movimentação diária, você pega a legislação, você pega todas as assinaturas envolvidas, você sobe uma infraestrutura, você muda o entorno. Então, quando você vai para umas áreas que não tem tanta tecnologia, desenvolvimento, a nossa função também é trazer isso para a área. Não é só subir uma fábrica ali, girar energia, uma usina e acabou. Tem que pensar no entorno, no social, como aquela comunidade em volta vai trocar com aquela infraestrutura, qual a tecnologia de dados que eu consigo ter com aquela mudança daquela sociedade ali nos próximos 10 anos. Então, quando você falou dos investimentos anteriores, os órgãos olham para isso. Como você muda o entorno, porque é um trabalho de desenvolvimento, né? Desenvolvimento não é subir tijolo por tijolo, porque o órgão ele tem vários players que podem fazer isso. Eles procuram empresas que tenham um caminho de desenvolvimento que faça sentido para lá. Então, a energia, o Brasil é imensa. Mas como é que você trabalha essa energia de uma forma de negócio que seja rentável, mas também que todo o desenvolvimento do entorno faça sentido e agregue valor? Então, tem que olhar para isso. É um negócio também. Cara, e você falou dessa transformação da inteligência artificial para os agentes de inteligência artificial. Então, pelo que eu entendi, é o seguinte. Hoje a gente tem esse modelo da inteligência generativa, né, que atua sob supervisão humana. Você dá o comando, você controla a resposta para ver se está certo ou não. Disso está indo para um modelo que a própria máquina faz isso.
né? Ela já analisa os dados, ela dá o comando. Sim. E isso me assusta um pouco, porque se não for muito bem controlado, pode funcionar tanto para o bem como para o mal, pode errar, né? Isso pode ter impactos significativos. Tem uma matéria que eu li, mas é uma matéria inicialmente com dados, mas mistura um pouco com... ela é meio metafórica, que fala sobre a consciência da inteligência artificial. Que em alguns anos a própria inteligência já vai conseguir desenvolver uma consciência. Tem players do mercado que já falam que essa consciência já permeia nela, mas tem players do mercado que falam que por dados, daqui a alguns anos isso vai ter. E isso é um debate sem fim. Porque aí a gente pode ter um agente IA controlando, através de uma consciência própria, um tomador de decisões. Mas quando é a tomada de decisão, eu acredito que aí precisam ter camadas de aceitação. Ela não libera todos os botões por liberar. Isso é um pouco que eu acho que, assim, quando você está numa grande empresa e você sabe que você tem esse poder ali envolvido, você sabe que, por própria natureza de cultura, de compliance, existem decisões que o ser humano vai tomar e isso vai seguir. Agora, tem decisões mais práticas que, assim, até essa parte da camada, a inteligência pode ver e me dar tratativas. Quando a gente, há muitos anos atrás, quando existiam internet, banners, a gente fazia muitos banners, era a forma de comunicação que você tinha no site era banners, quando a gente criava para o Itaú, principalmente na fusão Itaú-Unibanco, a gente fazia muito, hoje em dia deve fazer, mas não é mais no meu radar, teste AB. A gente colocava 2 banners no mesmo site em horários diferentes e viu o que performava. Um tinha um estilo, com um tipo de título, um tipo de abordagem, e o outro tinha um CTA diferente, com outro tipo de abordagem, com outro tipo de imagem. O próprio computador fazia uma metrificação de análise de dados e me dava o resultado. Falou, daqui até aqui foi... Nesse horário foi melhor esse, naquele horário foi melhor esse, e assim por diante. Então, já existia uma inteligência de dados, Microsoft fazia isso, muito avançada também. Mas agora é que a gente está conseguindo popularizar de uma maneira simples. Uhum. Quando você traz uma plataforma complexa, que é uma inteligência artificial, de uma maneira simples, você digita ali e ela troca com você... Aí você fala assim, opa, chegamos aqui a um patamar legal. E isso começa a assustar as pessoas. Sim. Então, eu acho que as grandes tomadas de decisões não chegarão nesse nível de falar, a inteligência vai usar para o bem ou para o mal, porque vamos conseguir colocar, e assim, estou dando num campo hipotético, vamos conseguir como empresa colocar camadas de não vai até aqui, vai, porque trabalhos mais rápidos, você vai conseguir ter o quê? Nada mais é do que um banco de dados. Uhum. Ela está te dando banco de dados mais exatos ali, ó, informações... complexidade, esse é o caminho A, esse é o caminho B, esse é o caminho C. Tomar de decisão faz... E ela te dá sempre opinião, né? Quando você digita, ela fala assim, faz mais sentido esse caminho, por esse caminho, por esse caminho. Então, ela te deu a dela, mas não significa que você pode seguir. Porque tem uma máxima muito... que eu brinco, né? Que eu falo assim, a inteligência artificial nunca jogou bola na rua. Sim. E é difícil ela entender o meu feeling sobre isso. Então, pesquisa é muito importante, tudo é muito, dados são extremamente importantes. Sim. Mas às vezes você está fazendo algum projeto sobre futebol e aí você está falando sobre crianças. Assim, nossa, tem hora que só a gente que viveu na geração, você também jogou bola, sim, a gente viveu daquela geração de estourar a ponta do dedão na rua, chutar bola, então você passava 12 horas jogando. Esse feeling, na hora que você estiver aprovando um projeto que envolva alguma coisa mais complexa de ser humano mesmo, não vai dar para ela chegar ali. Trazendo um exemplo, se eu puder citar, de inteligência artificial, tem um jogo de chinês, que é como se fosse um xadrez, não me lembro o nome agora, que eles colocam a máquina do Google para jogar contra o maior atleta desse esporte. Isso há anos atrás. E foi quando a inteligência artificial do Google começou a dar steps sobre esse assunto de será que o homem vai vencer a máquina ou a máquina vence o homem? Porque o esporte é um bom jeito de testar, né? Esse jogo tem milhares de complexidades de movimento. Você pode dar um monte de movimento na mesma jogada. E aí foram colocando a máquina para jogar contra pessoas níveis A, B, C, D, até chegar no tier máximo, que era esse atleta. Era o melhor de 7, se não me engano. Quem ganhasse 4 primeiro era campeão ali da dificuldade. E o Google, super pra frente, eu não me lembro se o Google comprou depois ou isso estava antes, mas o Google ele ficou envolvido em algum momento depois ou antes. Então, a máquina venceu 3 jogos do humano, de primeira, assim, ganhou do cara. Só precisava de um para ela ganhar. Nisso, o chinês, ele falou, meu Deus, tá difícil ganhar. Tem uma jogada no 4º jogo, que era o jogo pra máquina ser campeã, que o ser humano faz e ele buga a máquina. É uma jogada 32 ou 47, ele buga a máquina. E a máquina dá um erro, como se fosse uma tela azul, ao vivo, pro mundo inteiro ver. Parecia a final de Copa do Mundo, só que era máquinas contra os seres humanos. E o cara buga a máquina.
E aí, quando vai entrevistar o atleta, fala assim, o que você pensou, quantas jogadas você pensou para chegar naquela jogada? E aí eu acho que é uma das maiores belezas de ser o ser humano e ter essa sensibilidade, essa consciência, que ele falou que foi a primeira jogada que ele pensou. Ele só demorou para fazer a jogada porque ele tinha que cancelar outras para tomar aquela decisão. Isso é só o talento e o feeling humano que ele teve. A máquina não teve a rapidez nem a sensibilidade dele ali e ele trava a máquina. Então, voltando para a analogia da bola, jogando na rua quando você é criança, é isso. Eu acho que a máquina ela avança muitas camadas na gente. Isso faz parte do jogo. Mas a sensibilidade nunca vai chegar. Nunca vai chegar em relação à nossa. E ter essa... Quando você tem o feeling de dar aquela resposta final, vale muito a pena. Falar assim, ó, eu vivi isso, então aqui faz mais sentido. Então, acho que ninguém vai ganhar da gente nesse jogo. Pegando um gancho nisso que você falou, de utilizar essa ferramenta, os avanços, para pequenas decisões e escalar, né? Eu vi uma entrevista recente do CEO do iFood. Ele diz o seguinte, nos atendimentos ao público, a cada 10 atendimentos, um é feito por ser humano. Todos os outros é inteligência artificial. Porque é para pequenas decisões, ele diz, meu lanche não chegou, tá perdido, onde tá o motorista? Tudo isso é a máquina que faz e funciona, e ele consegue gerar escala, né? Porque são muitos pedidos, muitas reclamações. Eu achei muito interessante como as empresas já estão aplicando. Ele, no caso específico do iFood, ele exemplifica como se fosse um jogo de futebol. Por exemplo, ele fala, olha, você tá assistindo ao jogo e tem a cantina lá dentro. Durante o jogo não tem ninguém solicitando. Mas no intervalo, você tem o público inteiro e todo mundo quer a resposta rápida. Então, assim, duas opções. Ou você investe em inteligência artificial, faz a coisa ganhar escala, ou você contrata 500 pessoas. Mas aí a conta não fecha, né? Então, o que ele quis dizer com esse exemplo? Que não tem como fugir. Não tem como fugir. Se você quiser fazer um bom atendimento, sendo uma empresa grande, né? E quanto melhor treinada a IA, melhor ela vai conseguir fazer um atendimento que se adapte ao seu consumidor. Então, assim, se a pessoa quer ser bem atendida no horário que ela quer, se eu tivesse 500 seres humanos ali com 500 pessoas atendendo, você teria uma fila de espera considerável para outra pessoa ser atendida. Mas agora, quando você tem IA, a pessoa é atendida naquele momento. Então, a gente tem um pouco do momento de ansiedade que o mundo vive hoje, da rapidez do celular na mão, da informação, me atenda rápido. Então, a inteligência vem para suprir uma própria demanda que o ser humano hoje vive. Então, é difícil ficar culpando ela e o humanizado, sendo que a conta hoje... o quebra-cabeça ele é muito mais dificultoso de fechar. Mas aquilo que eu te falei, camadas de demanda que consigam ser feitas com mais rapidez, praticidade, como esse exemplo que você citou, super funciona. Mas aí precisa entender do negócio da pessoa o que faz sentido. É o desempenho humanitário, pessoas, enfim, cada um com sua demanda. Nesse tema, né, no episódio anterior, eu estava conversando aqui com o Felipe Paniago, que é o fundador do Reclame Aqui, inclusive um abração para ele. Ele disse o seguinte, ele falou, não é você tratar o consumidor como você gostaria de ser tratado. Você tem que tratar como ele gostaria de ser tratado. Né? Então é decisão rápida, né, retorno, resolver o problema, isso é o que importa. Então, se está sendo inteligência artificial ou um ser humano, se resolveu, né, ao fim e ao cabo é o que ele quer. Você tem que... Geralmente você se adapta à necessidade do cliente ali naquele momento. E talvez a inteligência artificial consiga fazer isso unitariamente, que é a beleza do business. Do jeito que eu gosto de ser tratado no atendimento é diferente do jeito que você é tratado. Então aí vem a beleza da capilaridade do negócio, da plataforma. Falar assim, talvez eu tenha uma pessoa que não tá num bom dia do cliente e a inteligência ela não tem... O coração ali pro cara tá tratando... O cliente tá tratando ela num chatbot de maneira ruim, ele acha que é uma pessoa do outro lado. Se fosse uma pessoa, a pessoa trataria o cliente da outra forma. A inteligência artificial, até no momento que a gente acha, no momento que a gente tá conversando, ela não tem consciência. E no momento eu acredito que não tenha. Importante ficar registrado, pessoal. A gente tá falando isso hoje, tá? Exato. Então, a inteligência consegue ter uma frieza por uma plataforma robótica de tratar o cara e aguentar o cliente efusivo e alterado do outro lado. Então, para o negócio, talvez traga benefícios instantâneos. O cara tá revoltado, tá? E a inteligência, como ela não sente, ela vai tratando o cara numa calmaria, acalma o seu cliente, consegue resolver o problema dele de uma maneira rápida e próximo assunto. Então, no momento, faz sentido nesse tipo de business ter esse atendimento, óbvio, alinhado com todas as diretrizes da companhia. Solito, muito legal. Eu não vi o tempo passar. Nossa conversa aqui cheia de insights, reflexões que eu tenho certeza que todo mundo gostou.
E eu queria chegar nessa parte final mudando completamente de assunto, mas trazendo algo que também é essencial para quem está ouvindo, né, para quem está buscando se desenvolver, crescer, que é uma coisa que a gente gosta muito, a gente se fala muito sobre isso, que é a questão da leitura. Bacana. Né, da importância de como isso te transforma por dentro, né? Sim. Eu vi uma notícia recente no Estadão que o país está perdendo leitores. Né? Então, nos últimos 3 anos, o Brasil perdeu mais de 6 milhões de leitores. Isso é grave, né? É uma coisa sem precedentes. E nessa linha, eu queria perguntar para você, qual livro já te marcou na sua vida que você leva algum ensinamento? Tá, vou citar o livro que hoje em dia eu tô lendo, porque é legal, porque livro é muito sobre o momento, né? O momento que você tá, o momento que você quer entender o mundo, ou se entender principalmente. Eu tô lendo agora Porque as Democracias Fracassam, que é muito, muito, muito desbravador mentalmente, porque você consegue entender várias possibilidades e caminhos por que a sociedade está indo por esse desenvolvimento. Então, a gente tem 2, o Porque as Democracias Fracassam e Porque as Nações Fracassam. Se eu não me engano, Nações ganhou o Nobel de Economia ano passado. Então, assim, para quem gosta de geopolítica, de desenvolvimento social, de entender melhor por que o mundo é o mundo, mas não é porque o mundo, geografia, é estrategicamente como que se desenvolveu. Vale muito a pena. Para o momento que a gente se encontra transformador, esse geopolítica tendo essa intensidade, vale muito a pena. 2 livros que me marcaram muito, e um a gente já leu, inclusive. Tenho que falar de um brasileiro, Machado de Assis, que para mim foi um dos maiores que a gente teve. O Memória Póstumas, ele é um livro, assim, do jeito que ele começa e do jeito que ele termina, você não volta do mesmo jeito que você começou depois de você ler esse livro, pela inteligência. Onde você vê o brasileiro que ele é inovador, quando o Machado escreve do jeito que ele escreveu, só assim, não. O brasileiro realmente, ele é uma pessoa diferente para ele fazer o que ele faz. Assim, o realismo de fantasia que ele consegue trazer, de um cara que tá ali daquele jeito que ele tá, póstumo, e escrevendo o livro dele falando, incrível. E um livro que eu li, principalmente, eu já dividi com a minha esposa, que é A Vida Intelectual. A Vida Intelectual é uma leitura super fácil, super acessível, que mostra como é que você consegue trazer melhores pensamentos para sua vida de uma maneira melhor guiada. Então, os ensinamentos meu pai, que foi a primeira pessoa a me dar um livro, então eu não fui lá e comprei. Para mim, e ele era um cara que lia pouco, mas ele passou o ensinamento e falou assim, eu não gostei de ler, mas eu quero que um filho meu goste. Sim. E aí ele me deu o meu primeiro livro. Então, para mim, é muito simbólico e emocionante o livro. E aí eu chego até hoje, um grande ensinamento sobre a leitura em si, não só sobre a mensagem. Mas ler é muito importante porque te coloca em outros universos que você não estaria nos dias de hoje. Então, assim, não tem inteligência artificial e etc. Eu tenho muito costume, e aí é uma curiosidade minha, eu tenho muito costume de ir em banca ainda. Eu tenho uma banca perto de casa. Todo começo de mês que chegam as novas revistas, eu sempre eu vou em livraria, porque tem momentos que o algoritmo, por si só, ele não joga para você. Por quê? Porque ele já está direcionado. Falou, Solito, ele tem esse consumo, o Stefano tem esse tipo de consumo. Se eu digitar ali, o que você digitar a mesma coisa, vai chegar uma completamente diferente, talvez, para você e para mim. Quando eu tô dentro de numa banca, eu sou meu próximo algoritmo. Ninguém vai colocar nada na minha frente. Eu vou no livro que eu quero, eu olho a coisa que eu quero, da forma que eu quero. Então, o livro te dá uma independência fora do algoritmo muito grande. Então, assim, perder leitores é muito ruim, mas tenho certeza que é possível conquistar de novo, fazendo bons conhecimentos serem compartilhados, com certeza. E obrigado pelo convite. Sabe que você falou uma coisa que me marcou muito e é algo que eu penso. Você falou o seguinte, que a leitura depende do momento, né, que você tá. Então, eu quero deixar registrado aqui que o meu livro principal, que mais me marcou, chama-se A Cidadela. É um escritor escocês chamado A.J. Cronin. Por que me marcou? Eu li no início da carreira profissional. E ele retrata um médico recém-formado que vai trabalhar no país de Gales. Legal. E vai trabalhar numa mina de carvão, auxiliando os mineradores. Então, ele já começa sofrendo as agruras da profissão, né? Não tem recursos, não tem fama, né? Que a medicina muitas vezes envolve. E disso ele passa, depois de sofrer muito, ele passa a trabalhar para a alta sociedade. Então ele estava descontente ali pelo sofrimento, e quando ele vai atender a alta sociedade, ele está descontente porque ele pensa que perdeu o seu princípio, né? Um mote que seria ajudar pessoas que precisam. Sim. Então o livro fala sobre essa reflexão de onde chegar e como equilibrar a vida, né? Dizendo que nem tudo é só a fama, só o resultado profissional, mas que você tem que trazer tudo junto. Isso me marcou muito e não esqueço. Então fica a dica para quem quiser. Solito, queria te agradecer demais estar aqui. Acho que foi um papo incrível. Foi rápido, eu não vi passar. E impagáveis as reflexões que você trouxe para o pessoal.
Obrigado pelo convite, um prazer falar de inovação, um prazer conversar com os amigos e falar de uma maneira descomplicada sobre um tema que para todo mundo parece tão diferente, tão difícil de chegar, e quanto mais a gente conseguir essa proximidade com as pessoas, mais brasileiros inovadores, mais empresas, mais recursos e mais projetos incríveis a gente consegue trazer para o Brasil. Obrigado pelo convite e espero que a gente se encontre em breve novamente. Senhoras e senhores, esse foi Carlos Solito, diretor de inovação, pesquisa e desenvolvimento do Grupo Fictor. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal, dar um like e ativar o sininho para receber os próximos episódios. Até a próxima!